Penso, logo escrevo. Nunca esse axioma esteve tão em voga. A construção da argumentação dissertativa se dá através do cabedal de conhecimento que eu tenho, que os teóricos chamam de conhecimento prévio, que é justamente o elenco de tudo aquilo que eu aprendi nas minhas leituras, nas minhas curiosidades científicas. É exatamente essa base de conhecimento, esse conjunto de informações que permitirá que eu tenha um poder de análise crítica a partir do fenômeno que me foi apresentado como proposta de redação. Logicamente, o poder de leitura que eu tenho da realidade depende diretamente do conhecimento que eu tenho. Olhe, quando se diz, mais uma vez eu repito, quando se diz que a informação é a essência do século XXI, não é no sentido de você ganhar dinheiro com a informação, é no sentido de você poder ler a realidade. Nós estamos vivenciando uma multiplicidade de discursos, onde muitas vezes aquilo que parece ser não é de fato a verdade. Então, diante dessa multiplicidade de discursos sociais, dessa multiplicidade de narrativas que compõem os fenômenos sociais, né, vivenciados pela população, irão exigir de você, que é o dissertante, que é aquele que vai emitir um posicionamento, aquele que vai fazer análise crítica, vai exigir de você muita informação. Informação útil, não é aquela informação do decoreba que você utilizou para resolver 300 mil exercícios de biologia, 400 mil exercícios de física, química, nem nada. Não é esse exercício de memória. É exatamente o exercício de raciocínio, a capacidade de referenciação, a capacidade de discernimento. Então, o argumento ele é construído a partir da habilidade, da competência que eu tenho, né? A competência a adquirir a informação científica, né? Teórica, e a habilidade é saber praticar essa informação, é dar uma função útil a essa informação. A dissertação, ela tem toda a estrutura de análise crítica, de opinião, posicionamento, objetividade, o que vai necessariamente ligar você diretamente a uma capacidade de construção de uma opinião com a capacidade de intervenção na problemática que está apresentada na proposta que foi dada. Toda e qualquer proposta de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa é um problema. Então você tem que analisar esse fenômeno como sendo um problema social, como sendo um problema de grande apelo social, e logo em seguida, através da sua capacidade de discernimento e de análise crítica, você construir um posicionamento e apresentar uma intervenção, uma solução para esse problema. Essa estrutura, ela tem que sair da sua cabeça, certo? E ser transformada em frases. A estrutura do texto dissertativo inclui introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro dessa introdução, desse desenvolvimento e dessa conclusão, existe o essencial, que é a argumentação. Óbvio que o texto dissertativo contém uma estrutura também expositiva, informativa, que é justamente quando o autor, quando o autor da tese vai demonstrar para a banca corretora que ele tem conhecimento teórico suficiente para poder emitir uma opinião que seja lógica, plausível, comprovável e, consequentemente, científica, né? Quando se fala esses termos, a ideia que você tem é que isso é uma situação muito sofisticada, muito teorizada e que fica distante da prática discursiva de uma pessoa que tenha um conhecimento médio, que tenha um porte de informação que não seja tão abrangente. Não é nada disso.
Os termos, eles existem, né? E a sofisticação dos termos se dá pela condição da teoria. Mas, na realidade, você vai se posicionar opinativamente sobre determinado assunto, sem que seja subjetividade, sem que seja achismo, sem que seja cópia, sem que seja clichê. Ou seja, você vai pegar um determinado tema, vai analisar a partir do conhecimento que você tem e vai propor uma solução através de um processo de argumentação. Muito simples. Essa estrutura textual, por sua vez, ela tem algumas regras básicas. A introdução, você tem que demonstrar já esse conhecimento teórico que você tem e já demonstrar quais serão as possibilidades de intervenção que você vai desenvolver ao longo do texto. Na parte do desenvolvimento, você vai estruturar o seu discurso a partir de duas características básicas. A frase informativa, com fundamentação teórica, científica, e a frase argumentativa, também com fundamentação teórica e argumentativa. Nesse caso, nós temos aí um equilíbrio de informação e argumentação, sendo que a essência da dissertação é a argumentação. Então é o questionamento, é a reflexão, o processo de dedução, de indução, aquilo que vai fazer com que você tenha uma opinião formada. A estrutura da dissertação, quando diz respeito à informação, são frases que contêm dados, pesquisas, números, rankings, são informações científicas sobre determinado fenômeno. Quando diz respeito à argumentação, você tem questionamentos, reflexões, você tem necessariamente todas as ponderações. Estou apresentando agora aqui dois tipos de frases. A frase informativa e a frase argumentativa em si. 3 em 10 brasileiros têm dificuldades em ler e interpretar textos, identificar ironias e entender detalhes que formam o texto. Eles representam 29% da população entre 15 e 64 anos, ou seja, 38 milhões de brasileiros. Então veja que a caracterização dessa frase ela é essencialmente de dados, de informação, né? Diz respeito a porcentagens, a pesquisas, né? Atitudes que foram feitas exatamente para identificar o problema. Agora veja a caracterização dessa outra frase. A falha de uma política pública, a falta de uma política pública de investimento educacional a longo prazo que possa privilegiar novas metodologias de ensino, inevitavelmente leva ao fracasso escolar, prejudicando imediatamente o desempenho de atores sociais. Então essa é uma outra frase já com a ausência de informação e sim questionamentos. Chega-se à ideia de que a falta de política pública é o que vai provocar a falta de desempenho social dos atores sociais. Portanto, isso é o que caracteriza a estrutura da dissertação argumentativa. Tendo em vista as informações fornecidas, você tem o básico para poder construir os seus textos. A possibilidade de identificação na construção de uma frase informativa e de uma frase argumentativa é fundamental para o seu texto. Então você está vendo que a possibilidade real de você ter uma estrutura fixa e que se repete em todas as dissertações, isso não existe, isso é um engodo. Isso é necessariamente uma falta de informação latente na maioria dos nossos produtores textuais. O que de fato você precisa é pensar. Exatamente. Penso, logo escrevo. Eu só posso analisar criticamente se eu penso. Se eu pego uma estrutura pré-fabricada, uma frase clichêizada, uma estrutura que se repete a cada redação que eu escrevo, necessariamente eu não tenho nenhum processo de argumentação, muito mais um processo de dissertação, né? A estrutura fixa, ela não tem serventia nenhuma, a não ser para alguns professores que ganham dinheiro facilmente com essa metodologia. Correto? TV7.
Educar é preciso. Aproveitem nossas aulas, compartilhem, dê os likes, se inscrevam nos canais, né? Necessário demais para a gente. E desfrute da transmissão do conhecimento. Até a próxima.